Era um domingo à tarde e milhões de brasileiros estavam frente à TV, como se fosse mais uma daquelas entrevistas previsíveis, onde tudo estava sob controle. A atmosfera parecia leve, quase amigável, mas uma tensão silenciosa pairava no ar. O apresentador, conhecido por seu carisma e pela aparência de imparcialidade, sabia exatamente o que fazer. O roteiro estava claro, as perguntas preparadas e o plano de ação, meticulosamente pensado, apontava para um único objetivo: desestabilizar seu convidado, um jovem político cujo nome estava começando a se destacar como uma ameaça ao sistema. O público, treinado para reagir de maneira previsível, já parecia preparado para a performance. Do outro lado, o convidado observava atentamente o cenário. Sabia muito bem onde estava se metendo e o que o aguardava. Ele não era novo em arenas como aquela. Já tinha sido desafiado em várias ocasiões e sabia como o jogo funcionava. Havia uma história de tentativas de armadilhas preparadas para ele e, até então, ele sempre soubera como virar o jogo. A entrevista era, sem dúvida, uma armadilha disfarçada de conversa amigável. Mas havia um fator que o apresentador não previu: a confiança inabalável do convidado. A conversa começou com uma pergunta aparentemente simples, um tom amigável, mas logo o apresentador se ajeitou, endireitou-se na cadeira e lançou a primeira questão afiada. Você fala sobre meritocracia e liberdade econômica, mas como explicar isso para um menino da favela, sem escola, sem oportunidades? Como ele vai prosperar sem ajuda do Estado? Uma pergunta bem calculada, emocionalmente carregada, pensada para fazer o convidado se perder em sua própria resposta. Mas a resposta que veio foi algo que ninguém esperava. O jovem político sorriu, tranquilo, e devolveu: o que realmente destrói esse menino da favela não é a falta de um Estado maior, mas a corrupção e o descaso promovido por décadas de governos que dizem defender os pobres, mas vivem em mansões e desviam bilhões da educação e saúde. O silêncio no auditório foi profundo. Aquela não era a reação que o apresentador esperava. O público estava desconcertado, em choque. Não havia hesitação, não havia insegurança. O plano do apresentador começou a escorregar e ele se viu sem controle. O apresentador, tentando recuperar o controle da situação, respirou fundo e lançou a próxima pergunta, ainda mais agressiva. Você fala sobre corrupção, mas apoia um governo que perdoa bilionários e corta programas sociais. Como isso ajuda o menino da favela? A plateia reagiu, murmurando, como se fosse uma jogada certeira. Mas novamente, sem perder a calma, o convidado respondeu de forma precisa. A questão aqui não é cortar programas sociais, mas dar dignidade às pessoas. O problema real não é a falta de assistencialismo, mas a falta de oportunidades reais para quebrar o ciclo da miséria. O apresentador sentiu a pressão aumentar. A estratégia de atacá-lo com questões diretas estava falhando. Não havia mais espaço para retóricas vazias ou perguntas fáceis. E foi então que o apresentador tentou uma carta final, apelando para a emocionalidade da situação. Nicolas, você fala muito de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans, de um negro periférico, de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discursos sobre meritocracia. A plateia, como se estivesse esperando por um confronto de narrativas, aplaudiu. Mas o jovem não hesitou. O problema dessa abordagem, Luciano, é que a esquerda sempre trata as pessoas como se fossem incapazes. Sempre as coloca em caixinhas como vítimas perpétuas. Eu acredito em indivíduos, não em grupos. O morador de rua precisa de segurança para conseguir um emprego. O jovem negro da periferia precisa de liberdade econômica para empreender. E as mulheres trans merecem respeito, mas não aceito que ideologias sejam impostas à força. O apresentador percebeu que havia perdido o controle mais uma vez. Tentou reagir, ajustando a postura e buscando uma nova linha de ataque.
Mas ele já sabia que nada seria mais como antes. E no fundo, algo dentro dele já indicava que aquela entrevista não seria uma vitória fácil. Cada resposta do convidado era um golpe bem dado, desmontando a narrativa que ele tentava impor. Foi aí que o apresentador recorreu ao argumento clássico, um ponto sensível para polarizar ainda mais o debate. O Brasil nunca teve tantos assassinatos. Muitos especialistas apontam que o incentivo ao armamento tem relação direta com essa violência. Você realmente acha que facilitar o acesso às armas pode trazer mais segurança? A plateia, dividida, murmurou. E o auditório se preparou para mais um momento tenso. O convidado, mais uma vez, não vacilou. Engraçado você tentar culpar as armas legais pelo aumento da violência. Os países mais armados do mundo são também os mais seguros. O problema real é o domínio do crime organizado. Governos de esquerda passaram anos sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Eu prefiro um cidadão armado do que um criminoso solto. O pequeno aplauso que se seguiu na plateia foi o primeiro sinal de que parte do público já não seguia o roteiro estabelecido pelo apresentador. O apresentador, agora claramente desconfortável, sentiu que o controle da narrativa estava completamente fora de suas mãos. Cada pergunta parecia mais um tiro no pé, e as respostas do convidado estavam sendo absorvidas com mais facilidade do que ele imaginava. Mas, como qualquer bom apresentador, ele não desistiria sem tentar mais uma vez. E foi com um sorriso contido que ele lançou o próximo ataque. Nicolas, você fala sobre valores, sobre ética, mas e o discurso de ódio? Não acha que esse tipo de retórica acaba incentivando a intolerância? A plateia, mais uma vez, se preparou para reagir. Mas o convidado, como sempre, sabia como responder. Discurso de ódio é um termo criado para silenciar opiniões contrárias. Hoje, qualquer coisa que não agrada à esquerda é rotulada como ódio. Eu sou acusado de homofobia por defender a família tradicional, de transfobia por falar sobre biologia, de extremismo por expor a corrupção da esquerda. Mas o que acontece quando militantes progressistas atacam cristãos ou insultam conservadores? Nada, porque a liberdade de expressão parece valer apenas para um lado. A plateia agora estava dividida. Alguns aplaudiam, outros pareciam desconfortáveis, mas o apresentador sentia que seu espaço estava diminuindo a cada resposta. Ele precisava encontrar uma saída. A narrativa havia saído completamente de seu controle. Mas então, em um último esforço, ele tentou uma manobra final. Nicolas, o Brasil está polarizado demais. Não acha que deveríamos buscar menos conflito e mais diálogo? Se continuarmos com essa divisão, no final, ninguém vai ganhar. A pergunta soava mais branda, como se fosse um apelo para retomar o controle da conversa. Mas o convidado, sem hesitar, aproveitou a deixa. Engraçado você falar de polarização agora, Luciano. O Brasil esteve sob o domínio de uma única narrativa por décadas. Durante anos, a mídia e os intelectuais tentaram impor uma visão única de mundo. Agora, que existe um equilíbrio de forças, você fala de polarização. O que acontece não é um país dividido, mas um povo finalmente questionando o sistema. O clima na plateia mudara completamente. A discussão entre os grupos começava a se intensificar. O apresentador, sem mais armas, desistiu. Com um sorriso nervoso, ele fez um gesto à produção, indicando que já era hora de encerrar a entrevista. Mas antes que pudesse concluir, o convidado tomou a palavra novamente. Concordo, Luciano, mas a verdadeira união não é aquela onde só um lado pode falar. União com liberdade para todos, sem censura, sem narrativas forçadas. Um país verdadeiramente democrático não precisa silenciar ninguém. A plateia explodiu em aplausos. O apresentador, visivelmente desconfortável, tentou manter a compostura, mas já sabia que havia perdido.
O que deveria ser uma tentativa de expor seu convidado acabou virando um marco na nova política brasileira. A repercussão foi instantânea. Redes sociais, jornalistas e até mesmo aqueles que tentaram minimizar a conversa não conseguiram mais controlar o que acontecia. O povo havia despertado e nada poderia parar isso.